Gani de volta para a gente continuar falando sobre economia aqui no Jornal da Manhã. Tudo bem, Gani? Tudo bom, Colombo? Vamos lá. Queda de 13,4% e o real é a quinta moeda que mais se desvalorizou em relação ao dólar no mundo todo em 2024, certo? Exatamente. O que é culpa nossa? O que é conjuntura internacional? Olha, eu fiz um estudo porque tem esse papo, porque os juros lá fora estão atrativos, o Banco Central americano vai manter os juros por mais tempo, elevado, etc. E aí o que eu fiz? Eu peguei o diferencial de taxa de juros que explica, em parte, né, a desvalorização da nossa moeda e medi. Então, como é que está a taxa pré-fixada para um ano nos Estados Unidos e a taxa pré-fixada aqui no Brasil? Essa operação, né, de movimento para ganhar nos juros internacionais é chamado tecnicamente de carry trade. Então, eu fui lá e fiz um estudo. Sabe o que aconteceu, Colombo? Aumentou o diferencial de taxas de juros entre Brasil e Estados Unidos. Ou seja, era para o dólar estar caindo, porque em termos de juros, a renda fixa brasileira se tornou mais atrativa, ainda mais atrativa do que a renda fixa americana. Então, isso não explica. Muito bem, então fui para a segunda hipótese. Eu olhei a balança de pagamentos, que fluxo também explica desvalorização. E aí, de fato, houve uma piora nas transações correntes, saiu mais dólar do que entrou, mas essa piora foi compensada por uma entrada na conta financeira. Então, no saldo líquido, houve mais entradas do que saída. Então, de novo, era para o dólar estar caindo. Então, o que explica? Se eu tenho duas forças puxando para baixo esse dólar, o que explica a alta do dólar? Piora nas expectativas. E aí, essa piora nas expectativas é porque o investidor age racionalmente, ele está avesso ao risco. Risco do ponto de vista fiscal, piora nas contas públicas, falta de sinalização mais concreta da equipe econômica de que fará um ajuste do lado do gasto e as falas do presidente Lula com possíveis interferências no Banco Central, dizendo que ali com a diretoria de 2025 vai estar muito mais alinhada a ele. E é claro que toda essa aversão a risco acaba indo para o preço, o que explica a alta do dólar em 5,65. Muito bem, vamos ouvir o Zé Maria Trindade. Zé Maria, o presidente Lula tem falado todo dia, né? Ele tem dado entrevista quase todo dia de manhã. E quase todo dia, em quase toda entrevista, ele faz uma crítica diferente, mas sempre no mesmo sentido em relação ao Banco Central, em relação ao Roberto Campos Neto. No final das contas, é uma crítica que se perde no tempo e no espaço, porque de prático ele não pode fazer muita coisa contra o trabalho do Roberto Campos Neto, né? Não era hora de botar a bola um pouquinho no chão, porque essa discussão pública, especialmente a partir do Palácio do Planalto para o Banco Central, está terminando no carrinho de supermercado das pessoas, como explicou o Gani aqui para a gente, porque isso gera inflação, né? Claro, porque se aumenta o dólar, né, tem componentes importados, eles pegam a inflação. Não era uma boa dar um tempo, não, Zé Maria? Pois é. Nunca a atividade econômica e o mercado foram tão ligados e tão ali dependentes da política. É porque nós estamos ali diante de várias encruzilhadas. A reforma tributária, que está em votação na Câmara dos Deputados, né, a regulamentação da emenda, outras medidas como a recomposição de perdas com a desoneração, tudo isso impacta na gestão. E este impacto vem da política para a área financeira e a área da gestão mesmo do governo. E isso acaba desenvolvendo um processo que desencadeia no valor do dólar, ou seja, a aposta na moeda brasileira. Quando o presidente Lula fala, não é só o discurso que muda o valor do dólar. Porque se fosse assim, ele falaria um discurso ao contrário, né? E o dólar cairia. Não funciona assim. O que funciona é o convencimento do mercado. E quando fala o presidente da República sobre ações que ele deverá tomar no futuro, isso convence. O discurso só a fala não convenceria. Mas o que acontece é que há uma queda de braços entre a equipe econômica e o presidente Lula e parte do PT. Esta queda de braços existe desde o início do governo. O mercado e parte importante ali da política e do Congresso Nacional entendia até agora de que
Fernando Haddad, através de um apoio de parte ali de líderes do Congresso Nacional, ganharia essa queda de braços. Mas aí, quando entra o presidente da República e com argumentos de que não vai reduzir os gastos e sim aumentar a arrecadação, acaba convencendo e isso provoca o aumento do dólar, ou seja, queda do valor da moeda, do real.